Muito bem. Podem abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12. Hebreus 3, do versículo 12 até o versículo 15, tá bom? Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Uma exortação do autor de Hebreus, o apóstolo aqui falando à igreja sobre a necessidade de perseverança, sobre o cuidado que precisamos ter para sermos firmes, constantes, perseverantes na fé, sobre o perigo de endurecermos o nosso coração, sobre o perigo de sermos descuidados com a questão da nossa fé. Olha aqui, que poderosa advertência estamos recebendo, não é mesmo? E essa advertência se faz necessária. E a gente vai ver agora um exemplo histórico de alguém muito conhecido, um ungido de Deus, um escolhido de Deus, um servo do Senhor, bastante conhecido, que por alguma razão que a gente vai acabar analisando aqui com mais cuidado, não observou, foi desleixado e acabou decaindo da fé. Veja o perigo. Vamos falar de Salomão. Então, tem preparado algo aqui? A apostasia de Salomão. Mas Salomão apostatou-se da fé. O que significa apostasia? Apostasia significa abandonar a fé. Significa abandonar a Deus. Significa deixar a Deus, voltar as costas para Deus. Significa deixar a Deus para descrer em Deus ou para crer em outros deuses. E a gente vai observar com tristeza que uma pessoa que conheceu a Deus tão de perto, que foi cheio do Espírito Santo como foi Salomão, foi capaz de no final de sua vida tornar-se um idólatra, de dobrar os seus joelhos diante de outros deuses. Se isso foi possível com alguém da estirpe de um escolhido como Salomão, então veja o risco que cada um de nós corre. Por isso a exortação do autor de Hebreus, está entendendo? Então vamos dar uma observada aqui nas lições que podemos aprender com Salomão. Vamos dar uma olhada então para ver se Salomão foi ou não foi um crente, foi ou não foi um homem de Deus.
Olha, a palavra de Deus, com todas as letras, diz que ele foi um escolhido. Você abre lá a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6, e você vai ler o seguinte: Deus falando com o rei Davi. Davi era pai de Salomão. E Deus diz o seguinte para Davi. Deus diz assim para Davi: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Quer mais escolhido que isso? Quer mais escolhido do que isso? Quer mais filho do que isso? Puxa vida, quanto amor, quanto privilégio, quanta honra. Tem mais. Ele recebeu o dom da sabedoria. Diz, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 23. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Deus deu a Salomão uma sabedoria acima da média, uma sabedoria acima do normal. A sabedoria é um dom de Deus, e ele recebeu numa medida excepcional. E a gente sabe que essa sabedoria divina tem por princípio o temor de Deus. O temor de Deus, então, estava com Salomão, pelo menos por boa parte de sua vida. Enquanto foi sábio, ele tinha o temor de Deus como princípio de sua vida. O temor de Deus por princípio da própria sabedoria. Então, podemos afirmar sem medo de errar, Salomão era um homem que temia Deus. Salomão era um homem que tinha o dom da sabedoria. Salomão era um homem escolhido de Deus, a quem o próprio Deus chamava de filho. Tem mais. Sabemos também e podemos afirmar com certeza que Salomão foi uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Por que podemos dizer isso? Porque ele escreveu textos bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, e não foram poucos. Alguns salmos escritos por Salomão. O livro de Provérbios também, de autoria de Salomão. A sua sabedoria dada por Deus. Quando ele, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, escreveu livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, muitos livros, não poucas coisas, muitos textos, não poucas obras, em momentos em que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, houve uma época em que Salomão foi cheio do Espírito Santo. Tem mais. Salomão adorava a Deus. E a minha esposa hoje estava no café da manhã, meditando exatamente nesse texto de 1 Reis 8, 23. Que diz o seguinte: e disse quem? Salomão. Salomão é quem está dizendo aqui. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo louvores a Deus. Ó Senhor! E ele não está dizendo isso da boca para fora. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo isso cheio de fé, cheio de convicção. E ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Ele adorava a Deus. Outra coisa que a gente aprende: houve um período na vida de Salomão em que ele foi um verdadeiro adorador. Não há dúvida disto também. Outra informação importante a respeito de Salomão é que Salomão, à semelhança de Elias, orava
ou pelo menos houve um episódio na vida de Salomão em que ele orou e o fogo desceu. A gente não canta aquele corinho? Elias orou e o fogo desceu, dai glória a Deus. Salomão também orou e o fogo desceu. Está aqui na Bíblia, no dia da inauguração do templo. Templo que Deus concedeu a Salomão o privilégio de construir. Veja, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Está lá em 2 Crônicas 7:1. Portanto, aprendemos aqui que Deus ouvia a oração de Salomão, que Salomão era um homem cheio do Espírito Santo, adorava a Deus e orava e o fogo descia. Deus respondia a oração de Salomão, assim como respondera no passado também a oração de Elias, com fogo do céu. Que coisa tremenda, que privilégio tremendo. Ele não era pouco crente, não. Ele era muito crente. Ele não era pouco fiel, não. Ele era muito fiel. Ele não adorava pouco, não. Ele adorava muito. Ele não tinha pouca sabedoria, não. Ele tinha muita sabedoria. Ele não era pouco fiel, ele era muito fiel e orava muito e o fogo descia. E era filho, e era escolhido, mas desobedeceu a Deus. Você pode abrir sua Bíblia, se quiser, para conferir o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 17:17. Essa palavra de Deus é dirigida ao povo de Deus. Repara bem, esta palavra de Deus é dirigida ao povo de Deus escolhido de Deus. Essa palavra de Deus é dirigida aos escolhidos de Deus. Entenda claramente que a palavra que você vai ouvir agora é uma palavra de Deus direcionada aos escolhidos, à comunidade eleita. Guarda esta informação, porque Salomão também era um eleito. Observa bem, o autor de Hebreus também fala à igreja eleita de Deus. Está entendendo? Vamos lá. Deuteronômio 17:17 diz assim. É Deus falando ao seu povo eleito. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Duas advertências, 2 mandamentos claros, sob a pena de desviar-se. Os escolhidos correm o risco de se desviarem. Deus fala à comunidade escolhida e diz: cuidado. Principalmente aos homens, ele diz: não sejam polígamos, né? Cuidado para não acumularem nem mulheres, uma já dá trabalho, e nem dinheiro. São 2 coisas que podem desviar você do caminho de Deus. Eu poderia dizer que, mulheres, cuidado para não acumular homens e nem dinheiro. São 2 coisas que podem desviar você de Deus. O que Salomão fez? Ele desobedeceu a Deus nos 2 quesitos. Nos 2. Não houve pessoa mais rica que Salomão, não é mesmo?
Diz que naquela época, naquele mundo, Salomão era o homem mais rico do mundo. A riqueza traz muitas tentações. E a principal delas é que, quando nos tornamos ricos, começamos a nos sentir autossuficientes. E passamos a depender menos, ou a nos sentir menos dependentes de Deus. Por isso a riqueza tende a nos afastar de Deus, à medida que ela passa a substituir Deus na nossa vida. Esse é o perigo da riqueza. Corre o risco da riqueza se tornar um Deus, um ídolo. Passamos a amar a riqueza e a nos apegar a ela. E não aqueles que se apegam às riquezas passam a não conceber mais a vida sem elas. Embora tenhamos nascido sem nenhuma riqueza, não é mesmo? Tanta gente vive sem riqueza, não é? Mas aqueles que estão apegados a elas não podem mais conceber a existência sem elas. Parece que a vida perde o sentido sem a riqueza. E quantos, quando perdem, parece que perderam tudo, perderam a razão de viver, perderam a vida, porque a vida estava na riqueza, e não precisam mais de Deus enquanto têm a riqueza. Então esse é o perigo. E as mulheres estrangeiras aqui, muitas mulheres, e ainda mais estrangeiras. O problema de ser estrangeiras, tem que entender qual era o problema aqui de estrangeiras, tá? Não tem nenhum problema de nós hoje. A Mariana casou com um argentino, o argentino casou com uma brasileira. Estão desobedecendo a Deus porque casaram com estrangeiro? Não é, não tem nada a ver. Tem que entender que naquela época o povo hebreu era o único povo que tinha recebido a revelação, a palavra de Deus. Eles tinham por missão espalhar a palavra de Deus para todo mundo, mas eles eram até então os receptáculos. E se os casamentos fossem permitidos assim, os jovens iam casar com, digamos assim, mulheres estrangeiras. As mulheres estrangeiras tinham outra cultura e outros deuses, ídolos, eram pagãs. E o problema e o perigo residia exatamente nisto, que quando a gente se apaixona, você sabe que a paixão é um negócio poderoso, ela nos aproxima, a gente passa a olhar as coisas de maneira diferente, e a gente passa a ser mais tolerante. O risco é que, quando nos casamos com alguém que cultua determinada divindade, ídolo, pagão, qualquer coisa, de qualquer nome, que não seja o único e verdadeiro Deus, nós que temos um pé atrás, nós que adoramos o único e verdadeiro Deus, a partir desse relacionamento com essa pessoa que adora a outra divindade, podemos, por causa do convívio, por causa do relacionamento, passar, à medida que o tempo passa, a olhar a própria divindade já com mais bondade, com mais abertura de coração. Vamos ser mais brandos. Olha, você vai ver aquele Salomão que a princípio, Salomão vai cometer exatamente esse erro. Ele vai se envolver com mulheres e mais mulheres e mais mulheres de todos os povos e diz aqui que ele vai ficar apaixonado por essas mulheres. E à medida que ele se apaixona por elas, ele gosta delas, ele começa a ter simpatia pelas coisas, pela cultura delas. Até aí, tudo bem.
Mas o problema é que quando ele começa a se simpatizar pela religião delas, quando ele começa a se simpatizar pelos deuses dessas mulheres, e mais ainda, quando ele toma o passo de se render e de se prostrar e de adorar estas divindades, e aí ele vai chegar a esse ponto. Caramba, é chocante, não é? Foi isso que aconteceu. Eis aí o perigo. Por isso a Bíblia diz: não entreis em julgo desigual. Agora, a questão não é casar com um estrangeiro. A questão é, você que tem fé em Deus, você que é um verdadeiro cristão, deve procurar relacionar-se com quem tem fé em Deus também, com quem é um verdadeiro cristão, para constituir um lar verdadeiramente cristão. Porque senão, olha aí o perigo de Salomão. Está entendendo? É isto que está aqui em questão. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Dá 1000 aí, não é? E suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, 2, 3 e 4. E a consequência disso foi danosa para ele, danosa para a sua casa, para seus filhos, para a sua nação. Olha só o que Deus vai dizer, 1 Reis 11, de 9 a 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ele perdeu o reino. Que coisa, hein? Não aconteceu isso exatamente no seu tempo, devido ao amor que Deus tinha a seu pai Davi, não por causa dele, mas aconteceu na época de seu filho Roboão. Houve uma guerra civil, uma divisão no reino, e a idolatria passou a imperar em ambos os reinos, quer sejam de Judá ou de Israel, reino que ficou dividido. Passou a partir de Salomão, do seu filho Roboão, uma guerra civil, passa-se a existir dois reinos divididos, um lutando contra o outro, Israel e Judá. Então temos aprendido aqui o perigo da apostasia. Apostasia realmente é uma possibilidade. Jesus adverte que nos últimos dias, um dos sinais dos tempos, diz Jesus, diz também o apóstolo Paulo, é a apostasia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A apostasia é realmente uma possibilidade e a gente tem que tomar cuidado. Deuteronômio 8:19 diz: será porém que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Mais uma vez eu quero lembrar para vocês que esta palavra de Deus, é Deus mesmo quem está falando, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 19, é uma palavra de Deus destinada à comunidade da fé, aos eleitos, à sua comunidade eleita. Tudo isso vai ajudar a você perceber que a comunidade eleita,
Ou seja, a eleição é condicional. A eleição não é incondicional como ensinam alguns, ela é condicional, a permanência. Será, porém, que se, tem um se, e esse se é a condição. Se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Portanto, Deus advertia o povo e sempre advertiu sobre o perigo da apostasia, sobre o perigo de se desviarem de Deus e, por qualquer motivo, ele diz aqui, de repente, endurecerem seus corações, adorarem outros deuses, ou adorarem Deus nenhum, ou passarem a adorar o materialismo, que passa a ser um Deus, a riqueza, ou aos prazeres, ou às coisas desse mundo, a incredulidade. Então, olha quanto perigo e quanta ameaça, ou qualquer outra divindade. Certamente perecereis. O povo escolhido de Deus acabou perecendo no deserto, uma geração inteira, por causa da incredulidade. Não entraram na terra prometida, terra que Deus prometera a eles. Eles, aquela mesma geração que por mão poderosa de Deus foi liberta do Egito, com mão forte de Deus. Deus interviu para salvá-los porque os amava, porque ouviu o clamor deles. Aquele povo orou, clamou ao Senhor, chorou, e o Senhor ouviu a sua oração, enviou o seu servo Moisés, e eles foram libertos. Milagres aconteceram, pragas sobre o Egito, o mar que se abriu, uma nuvem que os guiava durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, as tábuas da lei e tantas outras coisas, o maná, codornizas, alimentos, provisão, a água que veio da rocha, o Senhor cuidando deles. Mas dia após dia foram endurecendo os seus corações, à semelhança do que se passou com Faraó. Lembra do processo de Faraó? Diz a Bíblia, antes daquele pronunciamento que vamos ler nas Escrituras, em Êxodo capítulo 9, que Deus endureceu o coração de Faraó. Antes de lermos na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó, vamos ler 5 vezes pelo menos que Faraó endureceu o seu próprio coração. Sabe o que significa? Que Deus endurece por fim o coração daqueles que endurecem os seus próprios corações. E o mesmo que aconteceu com Faraó, aconteceu com o povo, porque Deus, com o povo de Israel, com o mesmo, porque às vezes a gente para pensar, Deus gosta mais dos hebreus do que dos egípcios. Calma lá, não é isso não. Porque assim como Deus deu oportunidades, porque não foram 10 pragas que caíram de uma única vez sobre o Egito. Cada uma daquelas pragas paulatinas, gradativas, sinais da graça e da misericórdia. Deus disciplina e açoita os seus filhos a quem ama, não é mesmo? Deus ama o Egito, quer salvar o Egito, amava Faraó, mas Faraó foi endurecendo o seu coração. Uma oportunidade, um milagre, um sinal para quebrantar o coração de Faraó, e ele endureceu. Mais um sinal e ele endureceu. Chega a um ponto que Deus diz, basta. Chega a um ponto que Deus diz, chega. E Deus entrega a Faraó as suas próprias concupiscências. E diz a Bíblia,
Endureceu o próprio Deus o coração de Faraó, entregando Deus, Faraó, a sua própria dureza de coração. E aconteceu mesmo com o povo foi endurecendo o seu coração. Deus tendo misericórdia, mais uma oportunidade, mais um milagre, mais uma chance. Chega a um ponto que Deus diz: não entrarão no meu descanso. Não foi isto? Não entrarão no meu descanso. Chega a um ponto que o povo encheu a paciência de Deus. E aquele povo vai perecer. O que aconteceu com Salomão? Lemos: um homem escolhido, amado, recebeu sabedoria, foi chamado de filho, tantas oportunidades, tinha a palavra de Deus, mas num determinado momento começou a desobedecer. E por causa da desobediência, por causa das mulheres estrangeiras, acabou tendo aquela afeição aos ídolos, e no final da vida adora os ídolos. E nós percebemos que termina pervertido, termina a sua vida adorando outros deuses, termina a sua vida trazendo maldição para si, para a sua casa caiu. Não é terrível isso? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, é o que diz a palavra de Deus. E encerrando, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito. Você sabe que dissemos com todas as letras que um dia Salomão foi cheio do Espírito Santo e por isso escreveu tantos textos bíblicos. Terminou vazio do Espírito Santo, terminou dando as costas para o Espírito Santo, extinguiu o Espírito Santo. O seu amor por Deus, que era grande, ele que era um adorador de Deus, terminou tristemente adorando no final ídolos, prostrando-se diante de outras divindades. Hebreus 3:12-15: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não endureçais o vosso coração. Podemos ler juntos? Não é muito forte isso aqui? Vamos lá. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não endureçais o vosso coração. Palavra de Deus para a igreja. Palavra de Deus para a igreja escolhida. Palavra de Deus para o povo escolhido. Palavra de Deus para a comunidade escolhida. Veja, que os escolhidos precisam tomar cuidado. Para que jamais aconteça haver em qualquer um dentre nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo, porque isto é possível, infelizmente, é uma possibilidade. E que nenhum
de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, veja a condicional. Só somos participantes de Cristo se guardamos até o fim. Não basta ter crido, é preciso permanecer crendo. Se guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, por isso não endureçais o coração. Então, os cuidados que devemos ter, e esta é a conclusão: foge das paixões da mocidade. Por que eu coloquei foge das paixões da mocidade? Porque tudo, está certo que ele vai se arrebentar todo lá já no final da vida, não é? Mas começou plantando já na mocidade, porque aquela mulherada toda que ele arrumou, não foi na veieira não. Não é não? Ele não dava conta disso no fim da vida não. Você acha que dá, ô Marcos? Por experiência assim, o que você acha, Marcos? Não, tinha mais umas 300 de lambuja ali. Não dá, né? Eu acho que ele era mais jovem. Desconfio que era mais jovem. É na juventude que começou essa história de decadência. Ele até vai escrever um negócio muito interessante. Ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. E talvez ele fale isso por experiência própria, porque nos dias da mocidade talvez estivesse, era na gandaia. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Foge, diz o apóstolo Paulo, das paixões da mocidade. O diabo é astuto. E ele quer destruir você, e ele vai oferecer para você mundos e fundos para destruir, para matar, para roubar, para arruinar a tua vida, para escravizar você, para aprisionar você. E você que é jovem, então, a palavra é para você, porque os que já não são mais jovens, resta misericórdia, não é? A outra palavra é: não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos ou idólatras. Paulo claramente aponta nesta direção. 2 Coríntios, capítulo 6, 14. A outra palavra que tem a ver também com foge das paixões da mocidade é: não vos embriagueis com vinho. E hoje é mais típico com cerveja. O que mais aí? Vocês são do ramo aí, como é que é o negócio? Vodka, caipirinha. Cuidado com a embriaguez, cuidado com os extremos, com os exageros, cuidado com a escravidão, cuidado com isso que vai te arruinar, que vai te destruir, vai te tirar a honra, vai te tirar a moral, vai acabar com os relacionamentos, vai acabar com uma carreira, vai acabar com tudo na tua vida. Filhinhos, por fim, guardai-vos dos ídolos, da idolatria. Há um único Deus verdadeiro e digno de nossa adoração. Amém? E amém. Coloquemos-nos em pé, convido os pastores a virem à frente para um momento de intercessão.